Bom, pessoal, na última aula a gente tratou aí na aula passada a parte de tratamento de banco de dados e hoje a gente vai começar a parte de modelagem de dados, ok? Mas, primeiramente, se você ainda não é nosso aluno, aqui embaixo nessa página tem uma promoção muito exclusiva para você se tornar nosso aluno, onde hoje nosso curso já está com mais de 120 aulas. E essa promoção você só vai encontrar aqui para vocês, tá? Então, assim, esse curso que você está fazendo é totalmente gratuito. O material está aí abaixo. Também tem um linkzinho para você baixar todo esse material que tem aqui, que a gente está usando nessa aula. Mas se você quer se tornar um especialista, nessa página aqui também tem um link para você se tornar um especialista e vir fazer o curso com a gente, onde você vai ter certificação, você vai ter acesso a material, você vai ter acesso a suporte e o mais importante de tudo, o nosso curso ele conta com um diferencial que por aí você não vai encontrar, que é o seguinte: abaixo de cada aula tem um espaço. Se você não encontrar um conteúdo que você estava procurando, você vai deixar um comentário abaixo da aula e a gente vai estar criando esse conteúdo que você está necessitando, ok? Nenhum outro curso faz isso para você. Só eu faço porque eu gosto de ter meus alunos, gosto de tratar os meus alunos com mais carinho que os outros por aí, ok? Então é isso e sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Aqui nessa tabela, a gente ainda tem alguns itens que a gente vai ter que calcular. Então, a gente tem aqui um item de quantidade, aí a gente tem um preço de custo e um preço de vendas. A gente tem que fazer um lucro, a gente tem que saber qual que é o lucro, que o lucro é o quê? O preço de venda menos o preço de custo. A gente pode estar fazendo aqui nessa tabela, né? Então, tudo que você cria de fórmula dentro de uma tabela, ele é autorreplicável, ele replica de forma automática. Ou a gente pode estar fazendo isso dentro do Power Query, que é um diferencial, que é bem legal. Então, vamos fazer lá dentro do Power Query e depois a gente faz uma única aqui para vocês entenderem a métrica. Então, dentro do Power Query ele funciona de um jeito e aí o que acontece? Quando você faz no Power Query é tudo automático. Óbvio que aqui vai virar automático também, porque fórmulas elas são replicadas dentro de uma tabela de forma automática. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Mas vamos fazer lá dentro do Power Query para a gente ver como que funciona dentro do Power Query e que fica de forma automática. E aí dentro do Power Query é um diferencial que tem. Então como que eu faço para ir lá no Power Query novamente? Estou aqui dentro da tabela, venho aqui em dados, posso vir aqui obter, iniciar o editor do Power Query. Ok? Então estou no Power Query. Aí a gente vai trabalhar com coluna, tá? E aí, aqui entra uma grande sacada que aí você tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, eu quero saber o preço do meu lucro, que é o preço de venda menos o preço de custo. Então, primeiramente eu vou selecionar a coluna de preço de vendas, ok? Então, selecionei ela. Segurando o Ctrl, eu vou selecionar a coluna preço de custo. Ok, então eu selecionei as duas tabelas e isso tem que ser na ordem que você vai fazer, porque senão ele se perde. E aí aqui em cima, ó, em adicionar colunas, você tem aqui um padrão. Então eu quero o padrão do que? De subtrair. E vou lá, está pronto o meu lucro. Então você veja que você não fez fórmula, você não fez nada. O Power Query já criou isso para você de forma automática. E aqui eu vou renomear para lucro. Ok? Agora eu tenho as quantidades e eu quero totalizar essas quantidades também, certo? Então eu quero saber qual que é o meu lucro em cima da quantidade, né? Então o lucro total. Então como que eu vou fazer? Novamente, é multiplicação. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Selecionar a coluna de quantidade e agora eu vou na coluna que eu quero que seja multiplicada, então seguro o lucro aqui, e aí eu venho aqui no padrão e mando ele fazer a multiplicação.
e vou lá, tá criado a multiplicação. Então é tudo muito simples dentro do Power Query. Então aqui a gente pode pôr assim, ó, lucro total. Então, eu criei essas duas aqui e agora a gente vai criar duas dentro da outra planilha para vocês verem como funciona, tá? Como aqui você não criou nova tabela, não criou nada, a gente volta aqui para a página inicial e aqui você vai fechar e carregar. Pode ver que ele nem habilita fechar e carregar para, por quê? Porque você não criou uma tabela nova, e sim colunas novas dentro de uma tabela já existente, tá? Então assim funciona. Quando você cria, coloca uma tabela nova ou coisa do gênero, ele vai te ativar aqui, ou fechar e carregar para. Por quê? Porque ele entende que você gerou uma nova tabela e o que você quer fazer com essa tabela, tá? Então, se a gente tivesse vinculado uma nova tabela aqui, iria acontecer isso. A gente vai mudar mais uma coisa depois. Vamos primeiro fechar. Fechamos. Agora eu vou abrir o arquivo. A gente vai mudar isso aqui, ó, tá? Esse item sexo a gente vai passar por região. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ir lá na onde que tava. Vamos lá, então a gente vai vir aqui na tabelinha de vendedor. Vamos abrir ela. Então veja que a gente vai mudar algumas coisas, hein? Entenda isso. Eu vou mudar dentro da tabela aqui, ó. Região. E aí aqui eu vou alterar. Pegar aqui, ó. Vou mandar ele alterar tudo de uma única vez. Substituir. Então eu estou substituindo tudo que está masculino por su. E tudo que é feminino pronto, substituir a minha tabela, certo? Vou salvar. Fechei. Então eu fiz uma atualização dentro da minha tabela. Agora, isso aqui, ó, vai alterar tudo de forma automática. Então, tem a possibilidade do atualizar por aqui, dando clique com o lado direito. Ou aqui em dados também você tem o item atualizar, atualizar planilha ou atualizar tudo. Qual a diferença? A diferença de atualizar tudo, ele atualiza todas as planilhas, tá? Às vezes não funciona. Mas então eu prefiro atualizar por aqui. Deu um erro. Deu um erro porque tá lá dentro. Ó. Sabe o que acontece? Presta atenção. Esse eu fiz de propósito para vocês entenderem um pouquinho. Uma coisa que não pode ser mudada, tá? Então assim, ó. Uma vez que você criou o critério de nome da tabela, o nome da coluna, esse você não pode mudar. Ok? Tá? Então, nome de coluna você não pode estar mudando. Tá? Você pode mudar o conteúdo da coluna. O nome não. Por quê? Porque o nome está vinculado lá dentro do Power Query. E aí ele se perde. Ok? Então, a gente vai voltar no nosso arquivinho do jeito que ele estava. Produto vendedor. Aqui eu não tenho como voltar, então a gente tem que alterar novamente. Deixar do jeito que estava, mas o conteúdo está mudado, certo? Beleza. Vamos dar um clique lá direito. Aqui dentro vai modificar tudo. O conteúdo. Presta atenção. O conteúdo muda. Entendeu? Então, assim, ó, isso é um ponto importante. Eu fiz propositalmente para vocês entenderem, porque numa dessa vocês pegam e mudam conteúdo de cabeçalho de alguma coisa e vocês vão ter problema.
Tá? Então, assim, o conteúdo, uma vez que está lá dentro do Power Query, o conteúdo de cabeçalho, você não pode estar mudando, tá? Porque se você muda, ele se perde, tá? Então, o conteúdo de cabeçalho, ele tem que se manter. O conteúdo interno, ele deixa você mudar, ok? Enfim, feito isso, temos aqui o nosso lucro total. E agora, como eu disse, a gente vai fazer um cálculo aqui dentro da tabela para vocês verem que isso também não muda, que toda vez que você insere um dado novo, alguma coisa, ele também é replicado dentro da tabela, tá? O que acontece de cálculo dentro de tabela? A tua planilha vai ficar um pouco mais pesada, mas aqui como exemplo, então se você tiver a possibilidade de fazer tudo dentro do Power Query, faça tudo dentro do Power Query. Se não, você faz na planilha, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Venda total e custo total. Então, é isso que eu vou calcular aqui. Então, eu criei mais duas colunas que eu vou calcular essas colunas. Então, eu quero qual que é o valor da venda total? Igual preço de venda multiplicado pela quantidade. Fiz isso, veja que ele já replicou sozinho, de forma automática. Eu não preciso ficar replicando a fórmula, tá? Então essa também é uma das grandes vantagens de se trabalhar com tabela, porque tudo que é fórmula é replicável. E quando entra um dado novo, ele também replica de forma automática. Vamos lá. Custo igual custo vezes quantidade. Maravilha. Então, aqui eu tenho o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então, vamos lá na nossa tabela, aqui, ó, e vamos criar uma nova aqui. Vamos pegar o mês de fevereiro, vamos duplicar ele. Então, vamos colocar aqui como agosto. Deixa ele vai abrir aqui a tabelinha. A gente vai substituir aqui dentro 8. Vamos lá. Mês 3, mês 2, por 8. Vamos substituir tudo. Ok. Fechei minha tabela. Volto para o meu Excel. Então, se eu olhar aqui, eu não tenho mês 8, certo? Vou vir aqui e vou dar um atualizar. Vamos ver se o mês 8 entrou aqui. Temos mês 8? Temos agosto. Lembra que a gente criou duas colunas aqui? Vamos filtrar só agosto. E tá tudo aqui, ó. Então, é tudo de forma automática, tá? Então, nada é feito manual, mas é tudo, ele trabalha de forma automática. Tudo que você cria de fórmula é tudo replicável, tá? Então isso te dá uma grande produtividade, você ganha muito tempo nos seus trabalhos e tudo mais, ok? Então agora sim finalizamos a parte de banco de dados e vamos para a nossa parte de modelagem. Então, vamos clicar aqui e vamos para modelagem, aonde a gente vai trabalhar. Então eu já deixei marcado aqui o que eu precisava fazer, ok? Então agora o que a gente vai ter aqui? Aqui vai ser região. Ok. Então a gente vai ter. Deixa eu colocar esse carinha aqui lá no canto. Só para orientar a gente que a gente vai criar aqui embaixo. Então a gente vai ter um gráfico por loja. Então a gente vai ter loja aqui. Vamos pular alguns. Vamos ter por produto. Depois a gente vai ter por vendedor. Aí a gente vai ter por região
vai ser, não, por mês primeiro, depois o região vai ser o último que a gente vai fazer, porque ele vai ser um gráfico bem diferente. Métricas, que são aqueles cálculos que a gente fez. E aí eu por região, eu vou pôr ele bem aqui embaixo, assim, ó, região. Que ele vai ser o último gráfico que a gente vai criar e ele vai ser um gráfico muito diferente, tá? Então, vocês vão ver que vai ser bem legal. A gente vai ter um mapinha onde o mapinha vai crescer. Vai ser bem bacana. A gente vai pegar duas imagens de mapa aí de localidade aonde vai estar crescendo. Bom, feitas as explicações, agora o que, que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar aqui uma totalização por loja. Quanto que eu vendi por loja? Certo? Então aqui a gente vai começar a criar nossas tabelas dinâmicas, tá? Então, bora lá. Vamos clicar aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Aí veja o que, que acontece. Quando você está com uma tabela dinâmica aqui, ó, olha o que, que ele faz. Ele busca aqui. Então, agora eu vou explicar alguns itens. Nosso banco de dados é uma tabela, certo? Nossa tabela, quando você cria a tabela, ela ganha um designer aqui. Você pode estar dando um nome para essa tabela. Eu vou colocar o nome dessa tabela de banco de dados, DB. Ok? Por que, que eu estou dando esse nome para essa tabela? Porque isso me facilita demais para mim trabalhar. Então, se eu venho aqui na minha aba de modelagem, e eu venho aqui, ó, e clico aqui, ó, inserir tabela, o que, que ele vai fazer? Ele vai me buscar coisa. Mas se eu vier aqui e colocar, ó, BD, veja só, ele foi lá, ele sabe que BD é uma tabela. Então, ele já me traz aquela tabela para cá. Porque ele sabe que BD é uma tabela. Ok? Então, feito isso, trouxe nossa tabela dinâmica. Então, o que, que a gente precisa aqui na loja? Saber quantas lojas. Então, eu vou arrastar a loja para a linha, porque eu vou selecionar as lojas e eu quero saber a quantidade vendida por loja. E eu vou jogar a quantidade aqui. Então, eu tenho a quantidade vendida por loja. Primeira coisa que a gente vai montar são as nossas tabelas dinâmicas para depois montar os gráficos. Primeiro, eu preciso montar as tabelas dinâmicas. Uma outra coisa que muitos não explicam por aí é o seguinte. Quando você vai começar a montar as suas tabelas dinâmicas, as tabelas, elas também ganham um item novo. Análise de tabela. Tá? E designer da tabela. Então, você tem dois itens que se remete à tabela dinâmica. A gente vai trabalhar muito com a parte de análise da tabela. E principalmente aqui, que é o detalhe de todos. Análise da tabela, você tem aqui, ó, tabela dinâmica. E se você clicar na setinha, você vai ver que a tabela também ganha um nome. E aí, cada tabela que você vai criando, ele vai criando tabela dinâmica 1, 2, 3. E isso complica um pouco a sua situação na hora de você criar a segmentação de dados. Então, é interessante que você dê um nome para cada tabela que você está criando. Porque lá na frente, na hora de fazer o dashboard, vocês vão entender que às vezes você vai querer que uma segmentação de dados não mexa um determinado gráfico. E para isso, você vai ter que saber qual que é a tabela que alimenta aquele gráfico. Ok? Então, para isso, a gente vai dar nome para cada tabela. Então, essa aqui é a de loja. Então, eu vou por TB loja. E aqui pode ser separado o nome. Não precisa ter underline. Tá? Então, feito isso, eu criei minha primeira tabela dinâmica. Dei o nome para ela. Então, pontos que eu não posso esquecer. Cada vez que eu criar uma tabela, dá um nome para ela, para mim não esquecer lá na frente. Ok? E agora, eu vou criar a tabela de produto. Que é basicamente a mesma coisa. Eu quero saber a quantidade de produtos vendidos por produto. Então, eu vou copiar a tabela dinâmica. Como eu copio uma tabela dinâmica? Eu clico aqui, ó, sumiu, não aparece nada, né? Então, vamos deixar aqui, ó,
Não aparece nada por quê? Porque ele ocultou, tá? Se eu quiser que apareça, eu clico aqui, ok? Então aqui, ó, em Designer, mostrar, clico aqui em mostrar campos e ele aparece. Vou copiar uma tabela dinâmica, presta atenção no negócio. Copiei só isso aqui, ó. Ele vai copiar a tabela? Não. Como que ele copia a tabela? Quando eu seleciono todo o intervalo da tabela, tá? Então, cuidado para copiar uma tabela, porque assim, ele só copia uma tabela quando você copia todo o intervalo. Ó. Vou pôr um exemplo. Vou copiar essa parte, esqueci do total geral. Copiei para cá. Notem aqui em cima, isso é uma tabela? Não é. Tá vendo? Ele não habilitou aqui em cima. Ó. Então, vou dar um Ctrl Z. Ok. Tá fechada a minha tabela. Ó. Quando eu cliquei, vamos fechar aqui. Ó. Selecionei. Ctrl C. Não tenho nada. Ctrl V. Olha aqui em cima. Análise de tabela. Significa que ele copiou a sua tabela. Tá? Então, isso é muito importante quando você vai fazer a cópia de uma tabela, que você copie a tabela por inteiro. Senão, não funciona. Ok? Copiei a tabela. Vou fazer o quê? Vou renomear essa tabela. Vou dar um nome para ela. Vem em análise. Nome da tabela, veja lá, ó, tabela dinâmica 4. Então, eu vou dar um nome para tabela produto. Ok? Vou vir aqui, ó. Não está aparecendo o campo. Venho aqui em mostrar campo, mostrar lista. Eu não quero mais a loja. Basta eu dar um tique aqui em cima, na parte de cima, ele tira a loja da linha. E aí eu venho aqui, procuro, cadê meu produto? O produto está com produto 1. Jogo aqui, produto. Ok? Então eu tenho meus produtos. Maravilha. Vamos para a tabela 3. Copio, vendedor, joguei. Ok? Eu já estou dando um cliquezinho aqui, ó, para ir abrindo, para ficar no padrão, tá? Copiei a tabela. Tá tabela? Tá tabela. Análise de tabela. Vem aqui, altera o nome. Tabela vendedor. Já está selecionada? Já fiz a alteração dela? Não. Vou vir mostrar lista. Vou tirar o vender. Opa, calma aí. Aí, o produto. Matei o produto. Quero agora o vendedor. Tá vendo? A tabela dinâmica, ele acaba sendo um pouquinho esperta nas partes, tá? Vamos lá. Tabela dinâmica novamente, ok? Vou vir aqui mês, tá? Então, mês. Vou copiar minha tabela. A gente alterou o nome da tabela? Vamos verificar. Tabela vendedor, está alterado. Nunca esquece de alterar o nome da tabela. Copiei minha tabela. Vou jogar aqui em mês. Tá aqui, tabela. Já vou lá renomear para mim não esquecer. TB mês. Vou ajustar aqui. E vou vir aqui mostrar dados, lista. Vou tirar vendedor. E aqui eu vou usar. Por que a gente usou mês lá? Vou lá. Para trazer o mês prontinho aqui para gente. Beleza? Métricas. Aqui é uma tabela diferente. Então, vou copiar novamente minha tabela. Vou jogar aqui em métricas. Que aqui vai ser bem diferente a jogada. Tá? Então, vocês vão entender toda a jogada aqui na métricas. Vou alterar o nome da minha tabela. TB métricas. Ok. E vou alterar meus dados.
Então, métricas, o que acontece? Eu não vou usar gráfico nas métricas. As métricas elas vão ser caixinhas. Tá? Então, eu vou tirar o mês. Vou tirar a quantidade e agora eu vou começar a trabalhar com o que eu preciso. Eu quero meu custo total. Eu quero minha venda total. Eu quero meu lucro total. E eu quero a minha quantidade. Então, essas são as minhas métricas, tá? Custo total, custo, tá tudo aqui bonitinho. Isso são métricas que vão virar caixinhas, tá? E a gente vai entender isso mais lá na frente. Deixa eu deletar um pouquinho aqui. Região. Então, vamos lá. Novamente, vamos pegar uma outra tabela aqui, que tá mais no esquema. Vamos jogar aqui. Aí eu já vou tirar aqui o preço, vou jogar esse aqui que ele vai me trazer a região. Certo? Então eu já tenho norte sul aqui bonitinho, tal, que é o que eu preciso por região. Vou renomear essa tabela. Região. TB região. Ok? E esse vai ser o último dos gráficos que a gente vai criar. Então vamos lá. Temos as nossas tabelas prontas, agora a gente vai precisar de gráficos dinâmicos, tá? Muita gente não gosta de trabalhar com gráfico dinâmico porque acha que fica feio, mas a gente vai trabalhar com gráfico dinâmico sim, porque a gente vai precisar desses gráficos dinâmicos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um gráfico de loja. Tá? Então eu preciso saber a loja que foi vendida e eu então vou vir aqui, ó, clico aqui em cima, inserir gráfico e aqui eu vou ter vários tipos de gráfico, tá? Então eu tenho vários tipos de gráfico e aqui eu também tenho gráfico dinâmico, mas eu não vou usar este item de gráfico dinâmico e sim os itens que estão disponíveis aqui na lateral. Então, para essa eu vou usar um gráfico de coluna, ok? Então, simplesmente vou colocar aqui um gráfico de coluna. Depois a gente vai tratar. Vou diminuir ele um pouquinho e vou para o próximo. Depois a gente vai tratar tudo de uma vez. Produto. Produto também vou usar na mesma formalidade de um gráfico de coluna. Então, clico ali, inserir gráfico de coluna. Ok? Então, tenho aqui meu gráfico de coluna também para esse cara aqui. Estou diminuindo, depois a gente vai trabalhar com as formatações melhores. Vendas. Novamente, vendas, eu vou trabalhar com um gráfico de barras. Então, por vendedor, eu quero um gráfico de barras. Então, está aqui meu gráfico de barras. Ok. Mês. Mês a gente vai criar um gráfico diferenciado com dois gráficos junto. Então, deixa eu já colocar mais uma linha aqui para distanciar, que depois a gente vai usar, mas primeiramente a gente só vai criar o gráfico de linha. Eu vou vir aqui, criar um gráfico, agora é um gráfico de linha. Então eu quero este gráfico aqui, ó, que é um gráfico que parece ser feio, mas depois que a gente trabalhar com a segunda implementação dele, vocês vão ver que ele vai ficar um gráfico bem bonito. Ok? Nesses casos aqui em cima a gente não vai ter gráficos. E aqui eu vou ter novamente um gráfico de coluna. Tá? Então só vou inserir o gráfico de coluna e depois a gente vai falar mais dele. Que é esse gráfico aqui. Tá aqui. E depois mais adiante a gente vai conversar dele mais para frente. Que esse aqui vai ser bem diferente. Então, tá meus gráficos aqui. Vamos tratar os gráficos para eles não ficarem com essa visualização feia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, gráfico dinâmico traz uma coisa feia, que é esses campos aqui de botões que a gente não vai usar. Então,
a gente vai clicar em cima dos botões do lado direito e vai falar para ele ocultar todos os botões do gráfico. Pronto, já limpou. O eixo aqui embaixo, eu preciso dele? Não, porque eu vou usar a numeração na frente, então eu já posso deletar. Esse eixo aqui também eu preciso? Não, posso deletar ele. O nome, título, eu preciso? Não, porque eu vou colocar o título dentro das caixinhas. Então veja que o meu gráfico já ficou mais limpo. Ok? Essas linhas eu preciso? Não, eu clico nela e deleto também. Aí já ficou mais limpo ainda. Aí meu gráfico ainda, se eu clicar aqui fora, ele tem um contorno. E eu não quero contorno. Então, novamente, aí eu vou clicar nele. Só que agora eu vou para a segunda parte, que é o formatar. E eu vou mandar ele tirar contorno. E eu vou mandar tirar o preenchimento dele também. Então, eu não quero preenchimento. Eu quero que ele fique transparente. Então, está aqui o meu gráfico limpo. Este gráfico limpo, ele pode se tornar uma referência para mim não ter que ficar fazendo nos outros, né? Então eu posso fazer com que esse gráfico se torne uma referência para mim. Como que eu faço isso? Eu posso criar um modelo dele. Eu já limpei tudo e aí, em vez de ficar limpando esse gráfico aqui, eu posso falar para o Excel replicar uma referência. Como que eu faço isso? Vamos lá. Cliquei no meu gráfico. Cuidado quando se selecionar. Clica na borda dele só. Clica com o lado direito. Salvar como referência. E aí eu vou colocar aqui, ó. Gráfico dinâmico. Barra. Ok? Salvei. Agora eu vou clicar no gráfico do lado. Vou clicar com o lado direito. E vou vir aqui em alterar tipo de gráfico. E aí eu vou nos meus modelos. E aí eu vou procurar o meu gráfico que eu escrevi lá, dinâmico, certo? Vamos procurar o gráfico dinâmico de barra, que é esse cara aqui, ó. Selecionei, ok, e não funcionou. Deixa eu ver se tem outro aqui. Eu acho que ele pegou outro. Calma aí. Alterar, tipo de gráfico. É que aqui ele é meio confuso porque ele fica um monte de gráfico e aí dá confusão na cabeça da gente. Ah, é esse aqui, ó. Eu catei o nome de cima, eu catei brigada. É esse aqui, ó. Ok. Olha lá. Limpou. Ele ficou meu gráfico certinho, ó. Tá vendo? Vamos tentar aplicar nesse gráfico aqui de coluna, ver se funciona da mesma forma. Então vamos lá. Clica com o lado direito, alterar tipo de gráfico, modelo. Veja que você pode criar vários modelos, tá? Deixar prontinho aqui seus modelos do jeito que você quiser. É esse aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ele fez o que? Ele transformou em barra. Não é barra, é coluna. Então não dá certo você fazer isso. Posso vir aqui, alterar tipo de gráfico e colocar ele para coluna. E aí ele fica limpo. Então você já ganha na produtividade porque ele fica um gráfico limpo, tá? Então tudo que você fez aqui, ó, de apagar essas coisas, você ganha na produtividade, porque você limpa ele, você aplica aquele modelo limpo e depois você só altera novamente para o tipo de gráfico. Vamos fazer nesse aqui que é de linha, para vocês verem. Então, clica com o lado direito no mouse, alterar tipo de gráfico, modelo. Vamos lá naquele gráfico de coluna. É esse aqui. Ok, apliquei. Agora vou novamente
alterar tipo de gráfico e só vou alterar ele para a linha e vou colocar essa linha. Mas o que acontece? Ele já veio um gráfico limpo, ele já apagou tudo aquilo. Ou seja, o que ele faz? Ele mantém a estrutura que você fez, gravou e depois você só altera o tipo de gráfico. Tá? Então é assim que ele funciona. Isso funciona muito bem. Tá? Então o que você pode fazer? Você pode sempre, para ganhar tempo, você já faz a limpeza. Ah, eu quero apresentar. A gente poderia ter ganhado mais um tempinho aqui, ó. Por exemplo, que eu vou querer apresentar os rótulos aqui, ó. Né, que é o número aqui na frente. Eu já poderia ter feito isso também, porque ele já viria com os rótulos tudo apresentado. Tudo que você faz dentro de um gráfico, ele já grava e já salva no formato para você. Então, a gente poderia ter ganhado um tempo aí, mas são coisas que a gente vai ganhando tempo na medida do que a gente vai fazendo. Então, vamos colocar aqui já, ó, rótulos, e é bom que vocês aprendem também, né? Esse aqui vamos apresentar o rótulo também. Depois a gente vai tratar isso. Esse aqui a gente ainda não vai apresentar o rótulo. E esse aqui vai ficar assim porque depois a gente vai fazer um tratamento mais legal nele. Agora aqui no gráfico de linha, a gente vai fazer uma alteração nele. Então eu cliquei aqui, ó, no gráfico de linha, ele selecionou a minha linha. E aqui é muito importante que vocês prestem atenção porque a alteração dele é bem assim drástica e assim complicada. Se você não prestar atenção, você pode se perder, tá? Então vou clicar com o lado direito do mouse em cima, vou formatar a série. Aqui na parte de série eu vou vir no baldinho preenchimento, depois eu vou vir em marcador e depois eu vou vir em opção de marcador, tá? Então presta atenção que é o baldinho. Vamos voltar, baldinho, marcador, opção de série, abre, vou vir no interno. Aqui eu posso mudar o tipo de bolinha apresentada lá em cima, eu vou deixar com bolinha e eu vou aumentar o tamanho dela para 10. Ok? Para que ele fique de uma forma diferente para mim, tá? E pronto, tá feito aí meu marcador. Ele tá com automático preenchimento aqui, ó. Se eu quiser, eu posso falar aqui, ó, eu quero que a bolinha não venha com preenchimento. Eu deixo só a borda e ele vai ficar com a bolinha branca. Aí vai depender do que você quiser. Eu quero preenchimento sólido. Então, tudo vai depender. Aqui dentro você tem várias estratégias. Mas você quer aprender mais sobre essas estratégias de gráfico, essas coisas? Não esquece, aqui embaixo tem um link para você estar fazendo o curso com preço imperdível, que é só para quem está fazendo esse curso aqui, esse preço que está embaixo. Dá uma olhadinha aí na página aí embaixo, tá? Onde você vai aprender muito mais com a gente. Nosso curso já tem mais de 120 aulas. Toda semana a gente publica conteúdo novo. Toda semana, assim, por mês, são pelo menos 4 novas aulas sendo publicadas dentro do portal. Então é uma coisa que nunca vai acabar, sempre está crescendo, sempre vai ter muito mais aulas. Além do que você vai ter o certificado, vai ter suporte, vai ter direito a material, vai ter direito a... Se você não encontrar um conteúdo que você estava procurando, você vai poder deixar escrito abaixo da aula o que você quer e a gente vai estar produzindo esse conteúdo para você. Beleza? Então, era só esse recadinho que eu queria dar. E sem mais delongas, vamos continuar aqui no nosso gráfico. Então, a gente fez esses ajustes aqui. E agora, a gente quer que esse gráfico, a gente vai ter que ter mais um outro gráfico junto com ele. Então, para isso, para que eu possa ter mais um outro gráfico junto com ele, eu vou precisar duplicar o campo. Então, eu vou duplicar esse campo de quantidade. Então, eu vou vir aqui na minha tabela dinâmica. Vou mandar ele exibir aqui as linhas. E eu vou simplesmente pegar a quantidade e vou colocar aqui, ó, de novo. E ele vai me criar uma outra linha. Então, ele criou dois gráficos. Ok? Veja que você tem dois gráficos. E os dois são a mesma coisa. E agora que vai entrar a grande jogada. Tá? Então, a gente vai clicar aqui
Presta atenção que esse ponto também é muito importante. Clicou na borda, eu vou vir aqui, alterar tipo de gráfico. E agora eu vou fazer uma combinação de gráficos. Eu vou combinar os dois gráficos. Ok? Então veja o que ele fez. Ele jogou a linha lá para cima e fez colunas embaixo. Eu quero que esse cara de coluna... Deixa eu ver um negócio. Esse gráfico de coluna, ele se transforma em preenchimento. Que é isso aqui, ó. Esse preenchimento aqui, área. Eu quero preencher a área, ok? E esse outro vai ficar de linha mesmo. Só que tudo que nós fizemos na linha, nós perdemos, certo? Então, a gente devia ter salvado antes. Mas ok, não há problema nenhum. Então, esse aqui é o de linha, né? E ele vai ficar aqui. Então, vamos dar ok. E agora a gente vai clicar no gráfico de linha e vai fazer novamente o ajuste que a gente tinha feito. Então, é até bom que vocês aprendem novamente. Então, vou clicar com o lado direito do mouse, formatar dados de série, baldinho, marcador, interno, não quero quadradinho, eu quero a bolinha, eu quero como 10, ok? E eu quero ele com uma cor azul. Vou deixar um azulzinho clarinho aqui, ó, para destacar do outro, ok? Beleza. Vou clicar na linha agora. Tá clicado na linha. A linha... Não, ele clicou no segundo gráfico. Primeiro gráfico. A linha aqui, ó. Eu quero que ela fique na mesma cor. Ok? Então ela está na mesma cor do gráfico. Esse gráfico de baixo, eu quero um preenchimento gradiente, para que ele fique mais... Ele se apresente de forma mais bonita. Quando eu faço o preenchimento gradiente, ele vai me criar aqui alguns itens. Eu vou tirar, eu vou clicar nesses dois do meio que eu não quero. E agora aqui, ó, a cor final, eu quero um azul escuro. E a cor inicial pode ser meio branquinho, só que a gente vai inverter essa linha. Deixa eu ver esse aqui. Retângulo. Não, é linear. Só que eu quero o linear. Aqui também você tem alguns gradientes pré-pronto. E eu acho que esse linear ficou legal. Só que eu quero fazer invertido, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero este azul aqui. Calma aí, eu vou jogar ele aqui. E eu vou arrastar esse azul claro para cá. E eu vou arrastar o azul escuro aqui, ó. Para quê? Para que não apareça que eu estou tratando de uma linha lá em cima. Então veja, ó, tem um contorno aqui, ó, que eu tenho que tirar. Então eu vou vir aqui, ó, marcador. Olha aqui, o marcador tá como laranja, tá? O contorno. Então tá aqui, ó, a borda, tá? Eu quero sem borda. Agora sim, ó, ficou o contorninho lá, ó, destacado em cima do gráfico, tá? Então, beleza, a gente já preparou nossos gráficos aqui e a gente vai partir agora para esse gráfico aqui, que ele é mais complicado. Então, agora a gente vai fazer o gráfico pela região. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Deixa eu apagar aqui, que eu estava fazendo aqui só para mostrar, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, deixa eu inserir mais uma linha aqui. Maravilha. O que acontece? A gente vai usar esses itens aqui para o gráfico. Norte, Sul
e eu vou precisar do total geral. Só que, por exemplo, se você fizer um filtro de um dos gráficos e ele pegar e não tiver região norte, por exemplo, o sul vai subir. Então, se eu pegar a informação daqui, direto, de cara, vai ficar complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um clone. Então, eu vou copiar aqui, ó, norte, sul e total geral. Eu vou jogar aqui na frente. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou jogar aqui. Aqui eu vou inserir 2, 3 linhas. Tá problema, beleza. Ok. E agora aqui, para mim trazer os valores, deixa eu arrastar ele para baixo, que coloquei um lugar errado. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um PROQV para mim trazer os valores que estão aqui. Se acontecer desse valor do sul subir, não vou correr risco. Então, como que eu vou fazer isso? Um PROQV igual PROQV. Vou buscar aqui, quem que é meu valor procurado? Norte. Ponto e vírgula. Quem que é minha matriz tabela? É a minha tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar todo o intervalo de dados da minha tabela dinâmica. Ponto e vírgula. Quem que é qual que é o número do índice que eu quero que leva? Então, a informação que eu quero que leva está na coluna 2. Então, eu vou colocar 2. Ponto e vírgula, e eu quero que ele traga exato, não por aproximação. Então, tem que estar exatamente o que está aqui no valor procurado. Então, eu vou pôr 0. Fechei. Pronto, ele trouxe. Porém, aqui ainda tem um pequeno problema. Se o sul subir, o norte não vai existir. E aqui vai dar um erro. E erro dentro do gráfico vai dar problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, se não tiver, trazer 0. Como que a gente faz isso? Aqui no início do PROQV, a gente vai colocar o se erro. Abrir se erro, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula. Matou. Então, só arrastar. Então, aqui eu não corro risco, em hipótese alguma, de ter valor zerado. Tá? Então, a gente já fez aqui. Deixa eu agora, posso deletar. Maravilha. Agora, a gente vai trazer para cá. Então, primeira coisa, a quantidade, que é esses valores aqui. Do sul, ela vai estar sempre na AD12. Então, eu posso falar para ele que aqui é igual a essa informação aqui. E o norte igual a esta informação aqui. Ok? Maravilha. Total aqui vai ser sempre 100%. Beleza? E aqui do outro lado também. Porque esse aqui é o segundo gráfico. Porque aqui a gente vai trabalhar com 2 gráficos. E o segundo gráfico ele tem que trabalhar sempre com 100%. Senão não funciona. E agora a gente vai fazer o cálculo para saber o percentual. Então eu vou pegar igual este valor aqui do sul dividido pelo total. Por isso que eu coloquei o total aqui, porque o total também pode subir. Se some um evento de lá, o total sobe. Então me gera erro. Aqui eu posso fixar a D3, que é a do total. Ela não vai sair dali, certo? Então eu posso fazer o seguinte. Seleciono e dou um Alt F4. Aí ele fixou. Aí agora o que eu posso fazer? Simplesmente arrastar para o lado, que ele vai pegar esse valor e dividir pelo total aqui. Ok? Então a gente já tem os 2 percentual. Caso o seu não esteja aparecendo percentual, esteja aparecendo alguma linha, só vir aqui na página inicial, clicar no sinal de percent, que ele já resolve. Ok? Vamos lá. Deixa eu salvar, né? Para não perder, porque já viu, né? Ok. Maravilha, então a gente já tem aqui. Porém, a gente tem um equívoco aqui. Eu não quero saber a quantidade de produtos vendidos. Eu quero saber a quantidade de vendedores que eu tenho
em cada região. Então a gente vai fazer uma alteração nessa tabela dinâmica, primeiramente. Então eu vou clicar aqui dentro da tabela dinâmica, vou mandar ele abrir aqui o campo. E agora eu vou tirar a quantidade. Se eu quero saber a quantidade de vendedores, eu posso pegar e colocar qualquer campo que seja alfanumérico. Tem o vendedor, posso colocar aqui e ele vai contar quantos vendedores eu tenho. Ok? Então agora sim ele ficou aqui, ó, alfanumérico, bonitinho, sem nenhum problema. Maravilha? Então agora vamos começar a construção do nosso gráfico. Região Sul, como que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou selecionar os dois percentuais, vou vir inserir gráfico coluna. Inserir um gráfico de coluna. Primeira coisa que eu tenho que fazer nesse gráfico, eu tenho que fazer uma alteração de estrutura de gráfico. Então eu tenho que inverter linha por coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, neste item aqui do gráfico, alterar linha para coluna. Pronto. Fiz a alteração que eu precisava. Maravilha? Beleza. Agora, o que acontece? Este gráfico aqui, ele vai receber imagens que a gente já vai... Eu vou ensinar vocês a buscar essa imagem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já vai dar uma limpada nesse gráfico, porque tem muita coisa aqui que não interessa pra gente. A gente não precisa de título. A gente não... Ah, não, calma aí. É bom ir limpando que essa parte de baixo a gente não precisa. Essa linha aqui também a gente não precisa, pode selecionar. Porém, se você olhar no seu gráfico, você vai ver uma coisa errada. Esse eixo está marcando 120 e o gráfico tem 100. Ele não pode ter 120, tá? Então isso aqui é uma coisa que ele faz de forma automática e a gente vai ter que fixar dentro do gráfico. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui no eixo, ó. Tô fora, cliquei aqui no gráfico, clica no eixo. Clica com o lado direito do mouse, ó, ele saiu do eixo. Cliquei no eixo, clica com o lado direito do mouse, formatar eixo. E aqui na formatação de eixo, você vai ver que você tem limites mínimos e máximo. E tá 0 e 1.2. Basta eu substituir o 1.2 por 1? Não. Eu tenho que clicar aqui no 0 e dar um Enter para ele fixar e entender que não é automático. Tá vendo que ele estava automático? Agora ele fez redefinição, que é manual. E aqui também eu vou colocar 1 e vocês vão ver que ele passa a redefinir como forma manual. Ou seja, qualquer alteração que você faça, este segundo gráfico aqui não vai mudar. Ele vai se limitar em 100%. Então, não vai correr o risco de você errar. Tá? Maravilha. Feito isso, agora sim a gente pode vir aqui nesse eixo e tchau. Agora a gente vai trabalhar com imagem. Tá? Então, a gente vai ter imagem de mapa. Uma parte de mapa vai representar a região sul e a outra vai representar a região norte. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em inserir, ilustração, ícones. E aqui dentro a gente vai digitar mapa. Aí ele vai trazer mapa da região sul e da região norte? Não. Tá? Ele tem alguns mapas aqui, mas... se a gente quisesse, a gente poderia sim, tá? Trabalhar com mapas, buscando o mapa da internet, jogando lá no PowerPoint, trabalhar o mapinha, transformar ele no ícone e trazer aqui para dentro, ok? Mas, como essa é uma aula totalmente gratuita, eu não daria tempo para a gente estar fazendo isso. Mas se você quer aprender a fazer dessa forma, você aí embaixo dessa página tem um link aí para você se inscrever no nosso curso e fazer o nosso curso, tá? Então, você se inscreve no curso e aí você, abaixo de qualquer aula que você estiver fazendo, você vai fazer um comentário que você gostaria que fosse produzido a aula com os mapas buscando da internet e transformando em ícone.
e aí eu vou estar produzindo essa aula para vocês, ok? Então, nesse caso, como a gente não tem, a gente vai usar dois mapas aqui. Este mapa e vamos usar diferente. Vamos usar dois mapinhas meio diferentes para ficar... Mas eles têm que ter a mesma estatura de tamanho, mais ou menos, tá? Então, vamos pegar esse e esse. Vamos dizer que aqui representa o norte e o sul, ok? Maravilha! Os dois mapinhas estão aqui. Agora, eu vou selecionar um, arrastar e colocar do lado. Vou selecionar os dois mapas e eu já vou dar uma cor para eles. Eu vou colocar ele de uma corzinha cinza, que esse vai ser um mapa que vai receber 100%. Então tá aqui, eu vou clicar aqui em cor e vou colocar um cinzinha mais escuro do que a nossa tela. Maravilha? Vou selecionar os dois, Ctrl C, Ctrl V, copiei, tenho os dois de volta aqui. E agora esse aqui eu vou dar uma corzinha diferente, vou colocar um verdinho mais escuro. E esse aqui pode ser um azulzinho, ok? Então eu tenho os dois mapas. Primeiro mapa que a gente está fazendo, região sul, vai ser esse aqui. Então, copio, clico no cinzinha, copio, clico na região do mapa que vai receber 100%, que é a laranja. Ctrl V. Clico no verdinho, copio, clico na parte azul, que é o que vai receber o verdinho, e colo. Notem que agora você tem dois mapas, só que esse de baixo é o mesmo mapa, só que ele está encolhido, né? Então a gente vai fazer uma alteração para que isso não aconteça. Então clica dentro de um aqui, clica lá direito do mouse, formatar dados de série, ok? Vem no balde de tinta aqui, preenchimento. E aqui, ó, você vai clicar em empilhar com dimensionamento. Fez um, clica no outro, mesma coisa, desce aqui, cadê você? Empilhar e dimensionar. Notem que agora os dois mapas estão iguais, tá? Então eles estão iguaizinhos. Vamos tirar aqui um detalhezinho que eu esqueci, deixa eu ver se... aqui a borda. Borda, ó, sem linha, clica no outro, borda sem linha. Tirar as bordas aqui do mapa, tá? Maravilha! Feito isso, o que falta a gente fazer? Fecha e vamos de novo lá. Formatar série. E agora ele vai abrir essa parte aqui do mapa. A gente vai pegar aqui, ó, sobreposição e vai mandar ele sobrepor 100%. E agora ele unificou. Então agora eu tenho os dois mapas juntos. Tá? Então ele transformou aquilo que era um único mapa em dois. Ok? Só que o verde, se a gente ver aqui, ó, dá até para perceber porque é um mapa bem abertinho, a gente vê que tem o verde por detrás. Só que o verde tem que estar na frente, porque o verde é o que vai subir e descer dentro do meu mapa, do mapinha, certo? Ele que vai representar o preenchimento. Então, como que eu vou fazer isso? Agora, estando clicado só no contorno, toda vez que você tiver dúvida, você está clicando no lugar certo no gráfico, clica aqui fora. Aí clica só na borda do gráfico. Clica com o lado direito. Selecionar dados. E aqui você tem dois itens. A gente está recebendo duas séries de dados. A série 1 é a que representa 100%. A série 2 é a que representa a parte que se movimenta. Então, essa parte, a série 2, ela tem que estar em cima. Então, você clica na série 2 e clica nessa setinha aqui para ela subir. Veja que o verde veio para cima. Dá OK. E agora, o nosso mapa já está com preenchimento. Então, o cinza, ele nunca vai se movimentar. Quem que vai preencher? Sempre o verdinho. Ok?
Então, feito isso, vamos fazer mais uma limpeza aqui em volta do... Já está selecionado aqui. Vem formatar, vem tirar preenchimento e tirar o contorno. Sem contorno. Maravilha. Já temos o nosso mapinha solto, ó. Bonitinho. Tá? Que é o mapa da região sul. Agora, eu quero colocar o percentual desse cara aqui, ó. Cuidado, porque você tem dois mapas junto aqui, certo? Então você vai clicar aqui em cima do verdinho, ó, tá vendo? Quando você posiciona aqui, ele mostra aqui, ó. Você clica aqui no maisinho e manda ele apresentar o rótulo de dados. E aí ele vai apresentar aqui em cima, ó, 69%, que é o valor que está aqui. Maravilha! Agora, eu também quero fazer mais uma graça. Esse mapa está meio esquisito. Se eu colocar uma sombra, vai dar um efeito no mapa. Como que eu faço isso? Eu clico uma vez aqui, ó. Ele selecionou o mapa inteiro. Eu vejo que aqui está selecionado 100%. Aí eu venho aqui, ó, em formatar, efeitos de sombra, e eu vou mandar ele colocar uma sombra. E aí o gráfico fica com um efeito mais tridimensional, fica mais bonito. Beleza? Então fizemos aqui o da região sul, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Da região norte. E aí eu peço que vocês dêem uma pausa na aula. Tenta fazer sozinho. Tá? Errou, volta o vídeo, tenta ir fazendo sozinho. Eu vou dar continuidade aqui para não atrapalhar, mas tenta fazer sozinho que é melhor para vocês, tá bom? É só assim que a gente vai aprender. Então vamos lá. Selecionei os dois itens de percentual da região norte. Inserir gráfico de barra. Ok? Primeiro passo. Vou alterar linha coluna. Clico aqui. Alterei. Segundo passo. Vou alterar o eixo. Cliquei no eixo. Clico lá direito. Formatar o eixo. O eixo está mínimo e máximo com automático. Tem que deixar como manual. Vou fixar. Então, clico no 0, dou Enter. Clico no 1 e 2, ponho 1 que representa 100% e pronto. Fechei. Posso matar o que está selecionado aqui já. Agora posso matar essas linhas, posso matar o título, posso eliminar a parte de baixo e ok. Então, agora eu vou pegar a parte cinza, copiar ela, vou selecionar a parte que representa 100% e vou colar. Vou pegar a parte azul, vou selecionar a parte que representa o percentual e vou colar. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa mudar isso aqui. Então, clico lá direito, formatar dados de série. Venho no balde de tinta. Ok? Desço na parte de transparência e clico em empilhar e dimensionar. Já venho aqui e já mando remover a borda. Clico no outro. Empilhar e redimensionar sem linha. Show? Feito isso, você estando aqui, você já pode ir direto aqui, ó, nos 3 pauzinhos, que significa a série do gráfico, e já manda ele fazer sobreposição de 100%. Pronto. Está sobreposto. Posso fechar, não vou usar mais lá. Clico só na borda do meu gráfico. Clico com o lado direito, selecionar dados, série 2, mando movimentar para cima. Ok. Venho agora aqui no gráfico, na borda estando selecionado, e vou limpar o meu gráfico. Tiro o preenchimento, tiro o contorno. Ok. Cliquei uma vez no gráfico, já posso pôr o efeito de sombra. Só está o gráfico selecionado, ponho o efeito de sombra. Falta o quê? Colocar o percentual. Clico aqui embaixo, selecionou 31 aqui que a gente está vendo. Venho aqui na rótulo e mando ele colocar o rótulo de dados. Pronto. Está pronto o nosso gráfico. Será que está funcionando mesmo? Vamos ter certeza disso? Como que a gente faz? Eu vou clicar aqui
tabela dinâmica, vou vir em análise da tabela dinâmica e vou inserir uma segmentação de dados aqui por mês e por uma loja, por exemplo, para a gente ter uma noção aqui se o nosso gráfico está funcionando. Então, vou clicar aqui, ó, Instagram. Olha como se movimenta sozinho, mas a parte de trás do gráfico não mexe. Não, loja física. Veja que o cinza se mantém. Ele não sai do lugar. Tá? Então, quem preenche é só a parte de trás. Ó, WhatsApp. Ó, isso que é legal, dá um efeito, dá uma característica diferente dentro do gráfico. Isso aqui é um trabalho que você apresenta para sua chefia e com certeza promoção na certa. Então é isso, pessoal. Agora a gente já vai dar continuidade e agora eu vou começar a ensinar vocês a fazerem esta parte aqui do dashboard, porque depois a gente já vai começar a montar o nosso dashboard, ok?